Olá, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma live muito especial, colocando exatamente as terapias que a gente pode usar com os pontos que eu estou passando para vocês. Então a gente pode usar acupuntura, quem faz acupuntura, pode usar acupuntura nos pontos do finger e também ventosas para tratar as dores na coluna, todo tipo de terapias que é conveniente o trabalho. Vocês estão me ouvindo? Está caindo a conexão? Que aqui está dando que está caindo a conexão? Estão me ouvindo? Ah, então sejam muito bem-vindos a essa live. Meu nome é Paula Guimarães, sou terapeuta corporal. Estou aqui em São Paulo. Obrigada por avisar que está ouvindo. É, Estou aqui na minha clínica, no meu consultório aqui que eu atendo e trabalho com terapias orientais. E hoje eu vou chamar como nossa convidada especial a Elaine Firmino, que já é terapeuta, que trabalha comigo aqui. Alguns dias na semana ela atende aqui, tem uma outra sala. Ela me socorre quando eu preciso, às vezes, que eu estou aqui também com as minhas coisas e dores e alguma coisa que aparece de repente, eu tenho que atender, ela me ajuda, tá? Me socorre, põe umas agulhas na minha cabeça. A gente usa os pontos do Carambuí para dores de cabeça, dores na coluna, para equilíbrio dos órgãos, tá? Então você pode usar agulha. Claro que para você fazer acupuntura, você tem que ser formado em acupuntura, tá? Vocês não vão colocar agulha em vocês, mas tem muita gente aqui que é terapeuta e vocês vão ver outras possibilidades que a gente pode usar para tratar a coluna com esses pontos mesmos, de várias formas, tá? Não só com a pressão e tal do dedo. Então vamos ver aqui se Elaine já entrou. Vamos chamar aqui Elaine. Ah, vamos aguardar se ela entra. E aí a gente começa a. Oi, Elaine, tudo bom? Oi, Paula, tudo e você? Tudo bem. Como Tá é me que você está? ouvindo? Estou ouvindo Tô muito bem, bem. Tá. também tô te Prim- ouvindo. Tá. Primeira coisa, eu quero te agradecer pela sua presença. Quero te dizer que eu estou muito feliz de você estar Eu aqui, também. tá? Que você é uma pessoa que eu gosto muito mesmo, aquela coisa de coração, né? E fico muito feliz de você me ajudar aqui no Okido, trabalhar aqui comigo. E a minha Eu que agradeço. intenção com essa live é que a gente possa passar alguma coisa a mais para toda esse nosso público, essas nossas queridas seguidoras que estão aí com dor, né? Que coisas que Uhum. a gente pode ajudar, contribuir um pouquinho para que é, a gente possa viver num mundo melhor, com um mundo com mais saúde, é um mundo melhor, né? Um Com mundo que, certeza, Paula. né? Um mundo que E, as pessoas se cuidem, né? E não exatamente. delegue essa responsabilidade do cuidado para outros, né? Que elas Uhum. possam também assumir a responsabilidade sobre a própria saúde, né? E o que a gente pode contribuir, por isso que eu te convidei, porque eu sei que você pode me ajudar nesse trabalho de contribuir para que as pessoas se cuidem, para que as pessoas se toquem, que elas aprendam outras possibilidades também de tratamento. É sempre bom ter uma outra terapeuta, né, que não sou só eu, porque tem outra visão de como usar as Uhum. técnicas, né? Sim, com certeza. Tá, É um então prazer todo meu. você pode fazer uma pequena apresentação para quem não te conhece aqui. Tá certo. Bem, meu nome é Elaine Firmino, sou terapeuta da medicina tradicional chinesa. ah, Sou pós-graduada nessa área. A ideia é
amo, sempre gostei das medicina oriental, né? Conta um pouquinho da breve história, né? Como que eu comecei, até para que os outros terapeutas possam ver mais ou menos como é que aconteceu, né? Eu, quando estava próxima dos 40 anos, eu estava pensando comigo, o que que eu vou fazer da minha vida? É isso que é viver? É correr atrás de para ter o apartamento, o carro, profissional? E pensei, será que a vida é isso, né? Aí deu um estralo e falei, nossa, mas o que eu queria ser quando eu era criança? Daí eu lembrei que eu queria ser médica, né? E aí eu falei, poxa, médica, agora nessa altura do campeonato não dá mais, porque, né, tem que pagar as contas e tal. Mas eu falei, nossa, mas tem as terapias complementares, né? Tem a medicina complementar. E aí me veio a medicina tradicional chinesa. Então, comecei a estudar por hobby mesmo. A ideia era poder ajudar alguém da família e tal e por hobby. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu me encantava, né, pelas terapias da medicina tradicional chinesa e comecei a me aprofundar. E há 2 anos, 3 anos atrás, eu fui demitida, a unidade de negócio da empresa que eu trabalhava há 16 anos fechou e eu fui demitida, né, no processo de reorganização e tal. E aí eu parei e pensei, nossa, e agora, né? O que que vai ser? E aí o que era o ganha-pão, né, o que até então era o hobby, virou o ganha-pão. E até então, toda a minha paixão pela medicina tradicional chinesa era por conta dos efeitos que eu estava vendo na minha própria vida, né? Então, conforme o mestre ia dando aula e tudo mais, e estudando, eu falava, meu Deus, eu tenho isso, será que vai dar tempo de eu aprender a me tratar? Porque eu descobri a síndrome, né? O que gerava aquela doença. E aí eu ficava, será que vai dar tempo de eu me tratar? Porque você percebe que quanto você fez da sua vida, né? O quanto você só trabalhou, 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 e quanto isso afeta na sua vida. Então, quando eu fui estudar, eu lembro que por conta da carga, eu trabalhava mais de 14 horas, às vezes, por dia, aquela loucura, eu vi o quanto o efeito do estresse, do trabalho, tinham causado na minha vida, né? Na minha saúde. E aí eu comecei a me tratar. E nessa de me tratar, eu comecei a ver os efeitos da medicina tradicional chinesa na minha vida, da medicina oriental na minha vida. E aí comecei a usar a minha filha de cobaia por conta disso, tadinha. Ela que sempre me ajudou bastante. E usando ela, né, fazendo testes e tal, treinando com ela. E a gente começou a ver os efeitos na vida dela, né? A minha filha tinha, desde pequenininha, tinha hiperidrose, a mãozinha dela, desde pequenininha, suava muito, muito, uma hiperidrose, suando a mão, de gotejar mesmo, né? E aí, com a auriculoterapia, né? Depois a gente faz um resumo de todas as terapias que embromam, porque quando a gente fala em medicina tradicional chinesa, as pessoas acabam pensando, às vezes, somente na acupuntura e não tem a noção do quanto é o leque, né, que as terapias orientais têm. A medicina tradicional chinesa não é somente a acupuntura, é diversas, né? A gente fala, a medicina tradicional chinesa, a gente coloca a ventosoterapia, a moxa, né, a moxa terapia, a sangria, o eletroestímulo, a auriculoterapia, a acupuntura, a dietoterapia, né, onde a gente se utiliza do alimento, você está sempre dando as dicas aí dos alimentos que comer. Então, a gente pode tratar o paciente através da dietoterapia, da fitoterapia. Né? Então, essa visão, a visão da medicina tradicional chinesa, a medicina oriental, ela traz uma visão holística, né, do todo do paciente. Né? E essa visão todo, aí a gente não trata a doença, a gente começa a perceber o ser humano como único. E aí você não trata a doença, e sim o paciente, porque cada paciente tem sua história, né? Então a sua queixa está vinculada ao seu estilo de vida. Né? Então, de acordo com a sua queixa e o que ele está passando é que a gente vai tratar. Então a gente vai olhar o paciente, cada paciente é único. Né? Às vezes o paciente nos procura, né, Paula, falando, eu quero fazer tal coisa. Né? A ventosa, por exemplo, né? A ventosa que muita gente ficou conhecida em 2016 por causa do Phelps, né? O nadador, começou a aparecer com várias manchas roxas na pele. Então ficou super conhecida em 2016 nas Olimpíadas. E a partir de então deu um boom na ventosa, né? E às vezes a pessoa vem pra gente falar, eu quero fazer uma ventosa, né?
Só que a gente olha assim e fala, mas não é a ventosa. Porque de acordo com a queixa do paciente, é que a gente vai avaliar qual é a melhor terapia. É como se fosse um parafuso, né? A gente vai usar o Phillips ou a chave Phillips ou a fenda, né? Então, assim, para cada queixa do paciente, vai ter a terapia, a melhor terapia, a melhor ferramenta para tratar aquela queixa. Então, não necessariamente vai ser a ventosa. A pessoa chega para a gente e diz, eu quero fazer uma ventosa, mas não é o caso de uma ventosa, né? Então, para cada queixa, a gente vai instruir o paciente, vai aplicar a terapia. E quando nós temos uma terapia, quanto mais ferramentas nós temos na mão, então, quanto mais o terapeuta tem esse conhecimento dessas possibilidades de ferramentas, mais fácil fica, mais eficaz fica o tratamento, né? Então, aí a gente direciona. Então, como eu estava falando da minha filha com a hiperidrose, eu lembro que na época do vestibular dela, como ela sempre sou, então quanto mais nervosa, mais a pessoa que tem hiperidrose, mais ela sua, né? Então, quando eu comecei a fazer a aurícula nela, e testando, treinando, né? Porque até então ainda não, né? Tava aprendendo e tal na época. E ela chegou para mim, eu fui buscá-la numa das provas, que é aquela maratona, né? Unicamp, FUVEST, e assim vai, várias provas cada final de semana, no calor de dezembro. Então, imagina o calor, o nervosismo. Então, imagina como essa menina ficava. E eu fui buscá-la numa das provas, um calor que estava, né, de dezembro, e ela veio toda saltitante, pulando para mim, falando, mãe, mãe, mãe. Eu falei, nossa, foi bem na prova, né? Porque tá toda empolgada, falei, nossa, acho que foi bem. E aí ela veio correndo para contar e colocou a mão no meu rosto, né? E falou, sente, sente, sem suor, né? Então, assim, eu olhei para ela e falei assim, mãe, sem suor. Então, assim, ela ficou super empolgada, porque a mão estava seca, ou seja, por todo um calor, passando pelo nervosismo da prova e a mão seca. E isso só com auriculoterapia. Isso foi lá no começo, né? Quando a gente estava começando com essas terapias, aprender as terapias. Então, foi, né, lá atrás. Hoje ela já passou, tá na Unifesp, Que bom, que estudando. bom. É. Então, pegando um gancho aí do que você está falando, né? Uma dificuldade até que eu tenho encontrado muito aqui, inclusive tem uma pergunta aí já sobre depressão, qual a melhor terapia? Depois Uhum, você vai responder para essa pessoa, uhum, é, qual que você usa mais, mas lembrando isso que você disse que é muito importante, tratar a pessoa, não tratar uhum, a doença, né? exatamente. Então, às vezes eu recebo assim diariamente umas centenas de perguntas assim pelo direct, aqui no Instagram, por vários lugares. Que ponto eu uso para o joanete, por exemplo, né? Uhum, Ou que ponto eu uso para o bruxismo? Que ponto eu uso para um sintoma específico, né? uhum, Aí é muito difícil passar essa ideia de que não é um ponto, o ponto não é igual remédio. A visão, a gente tem que olhar para a medicina oriental, para as terapias orientais, com os olhos da terapia oriental, né? E não com os olhos da medicina ocidental. Porque a medicina ocidental, você tem, digamos, o intestino solto. Aí você vai na farmácia e compra um remédio que o intestino prende. Se você tem o uhum, intestino preso, você vai na farmácia e compra um remédio, um laxante, para soltar seu intestino. Então, esses são os olhos que a gente foi criado dentro da medicina exato. ocidental, né? E não é para uma pessoa, você tem que olhar o todo dela, né? Então, um tornozelo está inchado, mas como que eu vou indicar um ponto para esse tornozelo inchado? Estou dando exemplo aqui do dia a dia. Uhum, sim. Como que está o rim dessa pessoa? Como que tá? Uhum, Ela toma água? Ela não toma água? Como que está a bexiga? Está com incontinência urinária? Que o rim e a bexiga são ligados. Eu estou falando disso, né? Para todo mundo entender, são uhum, ligados à parte hídrica do corpo. Então, muitas vezes o inchaço tem a ver com o rim, com a bexiga.
Mas ela tem pressão alta, ela toma alguma medicação para pressão alta. Então, para uma pessoa vai ser um tipo de tratamento, para outra pessoa vai ser outro, né? Então, Exatamente. pode ser um remédio de pressão alta que retém líquido, que está faltando ali diurético, pode ser só a bexiga muito ativa, né? Ou menos ativa. Então, assim, é muito difícil passar um ponto, até porque a pessoa vai usar esse ponto, não vai funcionar, e ela vai desacreditar na terapia oriental, na medicina chinesa, japonesa, como, isso não funcionou, porque não é um ponto, é todo um conjunto, aí o que você come, Exatamente. né? E é esse trabalho Exato. que a gente vem fazendo, você, a gente vem fazendo de passar para as pessoas um cuidado com a saúde, porque Sim. às vezes a pessoa ela quer só a solução pontual para aquele Uhum. problema. Eu entendo, né, que é bom a gente ter o alívio daquele sintoma, sarar o zumbido no ouvido, curar a dor lombar. Então, tem ali uma causa pontual, tem um incômodo, uma dor, um desconforto, e a pessoa quer resolver isso, mas ela quer cuidar da própria saúde, né? Exato. Além de, porque tratar uma dor lombar com a terapia oriental não é só pressionar ponto por agulha para a dor lombar, é cuidar da Exatamente. própria saúde, né? Envolve a Exatamente. alimentação, o estresse, dia a dia, hábitos, né? Enfim, mas Exatamente. É bem isso que você está falando, Paula, porque eu costumo dizer que sempre que o paciente entra na clínica, eu falo para ele, olha, o trabalho aqui é 50% eu, 50% você. É muito, vai além de pontos, de pressionar pontos, de colocar agulhas, vai além, é estilo de vida, é mudança de pensamento, mudança de mindset, de forma de pensar, mudança de crenças. Então, quando a gente começa a tratar um paciente, a gente trata ele no todo, né? A gente verifica o que está levando até aquilo. A medicina chinesa, ela trata o contrário da medicina moderna, né? Como é que é a medicina moderna? Você está com uma dor no joelho, você vai no ortopedista, né? Se você está com a bexiga é, como a gente fala, a irritadismo, né? Que a bexiga funciona, tá funcionando exacerbadamente, quando a pessoa nem tomou um copo d'água já vai fazer um xixi, aí ela vai no urologista. Então, para cada problema, ela procura um especialista. A medicina oriental, não, ela vê o paciente como um todo. Então, se a pessoa está para nós, a medicina tradicional chinesa, por exemplo, se a pessoa, a dor no joelho, assim como o problema na bexiga, tem a ver com uma só síndrome. Então, quando nós vamos tratar a causa e não os efeitos daquele problema, as causas, né? Porque o, as queixas dos pacientes têm muito mais a ver, são queixas específicas, mas aquele conjunto de queixas, né, tem a ver com a causa principal. Então, a gente vai tratar a causa principal. E a hora que você trata a causa principal, você vai resolver o problema do joelho, o problema da bexiga, o problema. Então, assim, a gente descobre a síndrome e aí trata a causa. E aí, a hora que você trata a causa, você vai tratar a dor lombar, a dor no joelho, porque tem tudo a ver. Porque toda a raiz daqueles sintomas são especificamente uma síndrome. E aí nós vamos tratar da síndrome. Então, e aí entra a gente orientando esse paciente. Não adianta a gente colocar pontos para tratar o rim, a bexiga, porque, né, por exemplo, a dor lombar, por exemplo, né, elas têm diversas causas na medicina tradicional chinesa. Mas, por exemplo, pode ser por deficiência, rim. E aí a gente vai perguntar para o paciente, essa dor lombar é em faixa, que aí é uma síndrome, ou essa dor lombar, ela vai e segue, né? Caminha para o bumbum e vai para as pernas, né? Então aí tem uma outra etiologia essa síndrome para nós. Então, de acordo com a forma que a pessoa nos descreve a dor, muitas vezes o paciente não tem nem mesmo essa percepção do corpo para descrever.
né? É muito legal quando a gente tem a gente acaba tratando pessoa, por exemplo, um dançarino, né? Uma pessoa que dança, que tem essa percepção corporal, eles conseguem descrever pra gente, olha, minha dor é assim, assado, dessa forma. Então tem essa percepção. Tem pessoas que a gente chega para ele perguntando, como é a sua dor? Ah, é uma dor. Então, olha, a pessoa não consegue nem ter essa percepção da dor. Então, a gente vai trabalhar o paciente como um todo dessa forma, essa percepção corporal. O que você está comendo, qual a sua alimentação, como é que está sendo o estilo de vida sua, né? Então, uma das síndromes que nós temos na medicina tradicional chinesa é por conta do excesso de trabalho mental, né? A gente tem uma deficiência, gera uma deficiência de sangue, de fígado, né? Quando a pessoa tem excesso de trabalho mental, está estressada, então vai ter algumas sintomas, por exemplo, as pálpebras ficam mexendo, os músculos ficam mexendo involuntariamente, vai ter, por exemplo, o olho seco. Então, assim, tem diversas, né? Às vezes eu começo a perguntar, fazer as perguntas para o paciente, você está sentindo isso, isso, isso? A pessoa fala, nossa, eu tô, né? O que você é? É bruxa? Não, porque toda síndrome, né? Toda causa raiz de uma doença tem os seus sintomas. E aí, a hora que a gente começa, pela descrição do paciente, a gente começa a entender. E aí a gente vai fazer aquele trabalho. 50% nós, o terapeuta, 50% o paciente, no sentido de que ele tem que mudar o estilo de vida, se está com problema no sistema urinário, né, por conta, o rim está com uma deficiência, então o que a gente vai tratar? Tem que beber água, né? A pessoa não bebe um copo d'água. Se ela pega o dia todo, ela bebeu um copo d'água, foi muito. Então, assim, tá bebendo água. Então, assim, a gente tem que, no final de uma sessão, a gente orienta até a alimentação do paciente. Então, se ele não fizer a parte dele, não adianta, a gente pode colocar ponto. Eu sempre digo, eu não quero ficar tratando você o resto da vida, porque a mentalidade dos pacientes como você falou, da medicina alopata. Vem aqui, coloca um ponto, resolve, toma um remédio, resolve. Não, não é assim, né? Eu sempre digo, às vezes a pessoa está com uma dor crônica de 3 anos, 10 anos, e quer resolver numa sessão. Eu costumo fazer a correlação do tipo, sabe quando a gente pega um caminho errado, né? A gente pegou uma rodovia, está indo para um determinado lugar, e aí você percebe que pegou o caminho errado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar a placa de retorno, né? Aí, a hora que encontrou, opa, o retorno é o próximo. Aí, a hora que você encontrou o retorno, você vai voltar. Só que você tem que voltar tudo aquilo que você andou de errado, né? Para começar a pegar o caminho certo. Assim é o trabalho, né? O caminho da cura. É proporcional. Se você ficou 10 anos, não vamos dizer que vai ficar 10 anos se tratando, é óbvio. Mas é proporcional, não é numa sessão. Então, eu gosto sempre de tirar essa expectativa do cliente, do paciente, de querer resolver tudo de uma vez. É um trabalho junto. Eu costumo dizer, por isso que o nome é paciente, né, Paula? Tem que ter paciência, Paciência. né? Mudar o É, estilo de é, vida, mudar a forma de pensar. Então, assim, é. é todo um processo. Isso é muito legal, porque, por Eu não estou te exemplo, ouvindo. é, É, acho que tá mutou. ouvindo agora? Tá ouvindo? Não? Não ainda. Vou tirar o microfone. E agora? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo, gente? Dá um sinal aí se vocês estão me ouvindo. Não. O som. Ah, Você está me ouvindo? eu tô. Você me ouve? É, Eu que não estou te ouvindo. tá. Tira o seu fone. Vou tirar o meu Vocês. fone aqui. Isso. Agora, vamos fazer sem fone. Agora você está me ouvindo? Alô? Tira o seu fone. Alô? Eu não estou ouvindo ainda. Você está me ouvindo? Você desligou o fone? Não. Todo mundo está ouvindo, só você que não está ouvindo, é isso? Nossa, tá normal para todo mundo, mas para mim eu não estou ouvindo você. Então você sai e entra de Ixi, novo. eu vou entrar de novo. É, Eu vou sair, isso. tá? Tá.
Vamos esperar ela entrar, que aí eu convido ela de novo. Isso. Às vezes acontece essas coisas, não é? Que bom que vocês estão me avisando. Agora está ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Então, o que eu estava falando é o seguinte. É bom que você falou isso, já tem várias perguntas aqui, nervo ciático, depressão, Parkinson, né? Esse caminho, eu gostei dessa analogia do retorno, né? Então, é sempre tempo da gente se tratar, né? Mas quando a pessoa vem para tratar, ou aqui mesmo, a minha intenção, a sua, quando a gente atende, é pegar uma luz mesmo, um holofote, e colocar sobre a pessoa, para que ela mesma se enxergue, para que ela mesma saiba que hora que acontece essa dor. Essa dor acontece no final do dia, porque você trabalhou o dia inteiro sentado, você tem levantado da sua mesa de trabalho e feito um alongamentozinho, você está levantando e indo beber a água lá, você está bebendo água. Então, a pessoa se surpreende, né? Porque a gente coloca um holofote em cima dela mesma. Então, é um trabalho que não é só vir no terapeuta ou ficar aqui comigo na live online ou fazer meu curso online. Não é só o meu trabalho para você, aí entra os 50%. É você mesmo tomar consciência de você, né? Então, é isso que a gente busca fazer com a pessoa, que ela mesma se entenda. O próprio toque no corpo é um toque para você sentir. Você vai sentir emoção, você vai sentir sentimentos vão brotar, coisas, lembranças antigas vão brotar durante uma sessão, às vezes uma vontade de chorar, às vezes aqui mesmo na nossa conversa ou no próprio curso, quando você aprende comigo a se tocar, você vai aprender a se tocar. É claro que você pode melhorar a sua dor lombar com os pontos para lombar, por exemplo, do carimbuí, do finger yoga. Você pode melhorar, mas você precisa ir mais fundo, né? O que mais que você pode fazer? A mudança de hábito, a mudança de estados psicológicos, de repente, não permitir certas coisas que te desequilibram, né? Tá mais perto da sua essência, tá mais perto do seu ser, de saber aquilo que faz bem para você, que faz mal. Então, esse alimento faz mal, eu vou evitar. Eu como esse bolo, minha barriga incha, então eu não vou comer esse bolo, né? Então, é esse holofote sobre você mesmo, é isso que é o trabalho muito bonito, eu acho, tá? Mas das terapias que você usa várias técnicas, o que você indicaria, por exemplo? Tem duas perguntas já aqui bem pontuais. Para essa pessoa que pediu, qual terapia você indicaria para a depressão? A depressão é um mal que, assim, hoje que nos toma, né, Paula? Hoje não tem. A maioria dos pacientes que a gente recebe no consultório é por conta da depressão, né? A depressão realmente. E ela é uma doença silenciosa. Então, a depressão depende do grau. A gente precisa entender o que está acontecendo naquele paciente no nível. Qual é o grau dessa depressão? A, a depressão que a gente trata com eletroestímulo, em pontos, com acupuntura. Tudo, eu costumo dizer que, assim, quando a gente tem várias ferramentas, a gente vai uni-las, né? Então, desde um shiatsu, né? Eu costumo usar tanto o shiatsu como a acupuntura, a aurículo. Então, por exemplo, a gente... Peraí, deixa eu só te interromper. Você explica o que é o shiatsu um pouquinho, porque tem muita gente que é nova, aqui me acompanhando, não conhece ainda muito o que é cada terapia. Então, lembrando assim, o shiatsu, a Paula é minha mestra, a gente trabalha junto, mas além do carinho, assim, ela falou do carinho, assim, eu tenho imenso carinho por você, Paula, porque é a mestra mesmo que a gente da vida, da vida. Então, demorou, eu lembro que ela falava, você trabalha aqui. Eu falo, mas é tão difícil não olhar para você como a mestra.
E quando a gente olhar como colega, então assim, porque a gente tem esse respeito. O shiatsu é uma terapia, né? Que a Paula é a mestra, né? Ela que me ensinou esse caminho, do shi, dedo, atsu, pressão. Então, nós vamos pressionar todos os pontos dos meridianos, os pontos da acupuntura, né? E através dessa pressão, né? Com os dedos, ao invés de usar a agulha, a gente vai usar a pressão dos dedos. E vai mapear todo o meridiano, todos os pontos da acupuntura. É uma terapia, é uma massagem terapêutica. Às vezes, muitas vezes, as pessoas falam: eu vou aí para relaxar, vou marcar uma sessão de massagem com você para relaxar. Aí eu falo: meu Deus, nossa, peraí, eu acho que eu nunca fiz shiatsu, né? Porque assim, né? Porque a pessoa acha que vai ficar gostosinho. Não, né? Eu consigo, eu falo com as pessoas: não, desequilíbrio energético vai ser uma tortura, né? Vai ser, alguns pontos, você vai só se retorcer na maca. Porque se estiver em desequilíbrio energético, conforme eu vou pressionando os pontos, a pessoa sente dor, né? Claro que no final da sessão, consequentemente, há um relaxamento, né? Mas primeiro a gente precisa colocar esse paciente no equilíbrio energético. E aí o shiatsu faz isso maravilhosamente. Então, é uma terapia que vai tratar a doença, né? Vai tratar o paciente no todo, vai colocar ele em equilíbrio energético. É bom lembrar o que é a terapia energética corporal nessas terapias da medicina oriental. Toda doença começa primeiro no desequilíbrio energético, né? Então, lá no desequilíbrio energético. Então, até então, ela só está no nível energético. Enquanto ela estiver no nível energético, essas terapias orientais vão trabalhar ela e saná-la, né? Antes que ela chegue no nível celular. Então, por exemplo, a pessoa está com uma estagnação de fígado, né? Que pode estar atacando, por exemplo, o fígado, né, quando ele estagna, que tem a ver também com a depressão, né, porque às vezes a pessoa começa a passar raiva, nervoso, ou quer controlar, né, a pessoa controladora. Se eu falar agora para vocês, não pense na Torre Eiffel. Pronto, todo mundo já pensou. O nosso cérebro não consegue formular a palavra não, ele não consegue. O não é inválido para o cérebro, né? Eu também sou practitioner, sou practitioner em programação neurolinguística, né? Então, o cérebro não funciona assim. Então, não adianta falar, eu não vou ficar irritado. Não existe. Já ficou irritado. Então, a hora que você estagna o fígado, né, passa nervoso, quer controlar, você não consegue controlar não, os seus pensamentos. Se eu não consigo, né? Se eu falo para você, não pense na Torre Eiffel, você já pensou? Então, você acha mesmo, você tem controle da vida? Eu costumo falar assim, para e pensa, né? Ninguém tem controle de nada. Então, a pessoa controladora, ela quer controlar tudo, a todos, as situações. E aí, claro, se frustra. E a hora que se frustra, né? Então, eu costumo dizer que cada bufada que você faz, cada vez que você fez isso, seu fígado já estagnou. A energia do fígado estagnou. Então, toda doença começa nesse nível. Aí, o fígado estagnado começa a atacar alguns órgãos. Um deles pode ser o estômago. A hora se o fígado tiver esse fogo, né? Porque pensa numa represa, né? Na condução de uma água, né? A gente coloca qualquer coisinha ali obstruindo aquela passagem de água, começa a represar e aquela começa a encher de água. Assim também é o sistema energético, né? Então, se você obstrui essa passagem livre da energia, ela começa a se estagnar, juntar. E aquela energia, pensa, energia junto, tudo energia junto, começa a acumular aquele calor, né? E esse fogo, a gente começa a dizer, né, que esse fogo do fígado está atacando o estômago. Então, enquanto está no nível energético, a gente com o shiatsu, com as terapias, vai conseguir trabalhar para desestagnar, né? Tirar essa energia condensada do fígado. Se aí a pessoa não vem, continua estagnando, e continua atacando o estômago, então a pessoa vai começar a sentir queimação, aquele refluxo, e consequentemente aumentando o nível de ácido no estômago, e aí gera o quê? Uma gastrite. A hora que gerou essa gastrite, a pessoa ainda continua com aquela dor, aí acaba ficando até mais irritado por conta daquela dor, gera o quê? Uma úlcera. Então, assim,
a doença, ela começou no nível energético. A gente poderia ter tratado ela no nível energético, mas não fez tratamento, não trabalhou, não mudou a forma de pensar, não mudou, né, o estilo de vida, chegou na célula. A hora que chegou na célula, a medicina oriental não vai fazer o quê? Vai ajudar numa recuperação de uma cirurgia, porque chegou no nível celular, né, mexeu, né, machucou a célula, a medicina oriental não vai ter mais ação efetiva, vai ter que usar a medicina moderna para fazer uma cirurgia, né, para reparar aquela úlcera, por exemplo. E aí a gente pode entrar com o cuidado para ajudar na recuperação dessa pessoa. Mas veja, o processo, se ela tivesse trabalhado lá no nível energético, ela não chegaria a isso. Então, todas as doenças. E esse mesmo processo que eu disse do estômago, a gente, pela mesma estagnação de fígado, a gente gera um AVC. A evolução de uma estagnação de fogo, quando ela começa a flamejar, a atacar o coração, por exemplo, a gente pode ter um AVC. Então, tudo começa no nível energético. Por isso as terapias orientais são tão importantes. E são milenares, porque a gente trata a início lá da causa. Então, por exemplo, uma depressão, ela pode ter várias causas também, né? Então, a gente vai avaliar. Uma vez avaliado, a gente vai tratar. Dos tratamentos, uma das terapias, a gente vai usar um shiatsu que vai colocar em equilíbrio os órgãos, através da manipulação, da pressão dos dedos, vai mexer nos meridianos que tem a ver com a causa daquela depressão, que a gente vai avaliar o paciente com a anamnese e vai avaliar da onde está vindo essa causa, quem está qual é o órgão que está prejudicado, que está levando essa depressão. E aí a gente vai tratar com o shiatsu, com uma auriculoterapia, né? Eu deixei aqui uma imagenzinha da orelha. A gente tem diversos pontos na orelha, né? Então, assim, uma aurículo bem feita, né? Uma sangria de ápice de orelha, os pontos para tratar a depressão, a ansiedade. Então, vamos colocar auriculoterapia, vamos tratar dependendo do nível da depressão, eletroestímulo, eletroacupuntura. Então, a gente vai colocar pontos na cabeça que vai ajudar com o eletroestímulo para potencializar, né? O eletroestímulo é uma das terapias mais novas da medicina tradicional chinesa, por conta que lá atrás, milenar, não tinha energia elétrica. Mas hoje, depois de tantos estudos, nós temos. Então, podemos tratar aquela apatia, aquela falta de ânimo. Podemos ensinar o paciente a usar uma moxa. Eu gosto muito, muitas vezes eu levo a moxa para o consultório, muitas vezes a gente acaba não usando, acaba usando o Onetsu, né, que é uma outra terapia. Você tem a moxa aí? Tenho a moxa aqui também para mostrar. Mostra para eles. É um bastão, né, de artemisia prensada, que a gente acende a ponta e aí aproxima o bastão da pele, mostra aí, aproxima da pele, esquenta a pele. Esse estímulo de calor, ele entra no ponto, que pode ser o mesmo ponto da acupuntura, só que em vez de você pôr a agulha, tem gente que tem pavor de agulha, você não vai usar a agulha. Exatamente. Então, você pode aquecer o ponto e também, por exemplo, esse ponto, você pode pressionar com o dedo, isso aqui vai ser o shiatsu. Você pode usar a moxa, que é o calor, você só aproxima, esquentou, você tira, esquentou, você tira. Tem as propriedades da artemisia, que é uma erva muito terapêutica. Tem o fogo, tem o infravermelho também, que entra ali, né? E tem o estímulo da agulha, que é colocar a agulha ali. A eletroacupuntura é ligar essa agulha num aparelho que dá um estímulozinho elétrico também. Exatamente. Então, assim, óbvio, como você falou, a pessoa entrou no consultório e a gente vai falar assim, vai ter que usar agulha. Não, óbvio que não, né? A gente vai sempre usar a ferramenta que o paciente permitir usar. Mas eu sempre falo assim, que às vezes eu comparo assim, porque tem gente que tem medo de agulha, e tudo bem, aí a gente vai usar as outras ferramentas, por isso que é importante ter outras ferramentas, né? Outras terapias, exatamente para que a gente possa se adaptar. Porque, mais uma vez, a gente trata o paciente e não a doença. Então, não adianta... Imagina, se a pessoa tem medo de agulha,
e está vindo por conta de uma tensão no trapézio, né? Uma tensão na cervical. Imagina, gastei maior tempo fazendo um shiatsu e tal, aí vou lá e vou colocar uma agulha. Só de pensar na agulha, a pessoa já tensionou tudo o trabalho que a gente teve, foi por água abaixo, porque a pessoa tem medo de agulha. Então, assim, óbvio, a gente vai perguntar para a pessoa, e aí, olha, eu tenho diversas ferramentas. Eu indicaria essa, essa e essa. E aí a pessoa vai, né? Bem, podemos fazer. Eu sempre lembro, né, Paula, que a agulha é, é mais fina, né? A agulha é mais fina do que o nosso fio de cabelo, né? Então, assim, ó, uma agulhinha de acupuntura aqui, ó, super fininha. Também não vou dizer que não dói, né? Tem contos que dói, claro, né? Mas eu sempre digo para o meu paciente, qual dor é maior? A que você está sentindo ou a picada da agulha? Então, é uma comparação muito simples, assim, qual é a dor maior? Não, a minha dor maior é a da lombar. Ok. Então assim, você está disposto? Aí entra, lembra aquele 50% do paciente, ele está disposto a usar uma terapia? Quantas vezes eu vejo a pessoa vem para um shiatsu, né, que é a massagem terapêutica, que sim, vai ter efeitos, só que muitas vezes o efeito vai ser um pouco mais a longo prazo. A gente precisa colocar através da acupressão os órgãos, os canais em equilíbrio. E muitas vezes, aliado à acupuntura, a uma ventosa, a gente vai acelerar esse processo, né? Para que a gente extermine essa dor, acabe com aquela dor. E aí a pessoa, você fala, olha, a ventosa ajudaria. Eu já tive pacientes que falou, não, ventosa não, eu tenho medo. E eu falei, mas você já fez? Mostra, né? Então, assim, o que é a ventosa? Vamos mostrar aqui para o povo também. Então, a gente tem essa ventosa que pode ser acrílica, né? Então, o que a ventosa faz? Ela faz essa pressão, é uma pressão negativa, né? Então, a gente faz os pumps, essa aqui é a de acrílico, faz os pumps e consegue fazer uma pressão negativa no local. E tem as ventosas de vidro também, porque quando a pessoa tem até uma ventosa gigante aqui de vidro, que a gente usa, coloca fogo, né? E vai pressionar e vai fazer a pressão negativa, vai tirar o oxigênio, vai colocar sobre a pele do paciente. Então, a ventosa é milenar também, né? Antigamente se utilizavam chifres de animais, bambu, né? Na China é muito utilizado o bambu como a ventosa. Então, a pessoa não estava aberta para aquilo. Então, a gente, claro que a gente vai trabalhar com as possibilidades, né? É shiatsu que a pessoa quer, ok, a gente vai fazer tudo para tratar aquela queixa com o shiatsu. Mas é triste, porque você vê um potencial de terapêutica para ajudar aquela pessoa e muitas vezes a gente tem que abrir mão porque a pessoa não está aberta àquilo. Mas está tudo bem. O que vai acontecer é o processo que seria em X sessões, de repente acontece em 2 vezes X daquelas sessões. Mas a gente vai avaliar. Então, a depressão é tratada com a medicina tradicional chinesa? Sim, e muito. Um dos meios também, fitoterápico. A fitoterapia chinesa é poderosa. A fitoterapia chinesa nós costumamos dizer que a única forma da gente gerar pode piorar a situação de um paciente é através da fitoterapia. Por quê? Porque a fitoterapia ela é muito rápida, né? A fitoterapia chinesa ela é muito poderosa. Então, em uma semana, a gente já tem resultados poderosos com uma fitoterapia. Então, a gente vai avaliar o paciente, vai fazer a anamnese, vai ver o nível que está essa depressão, quais são os sintomas dessa depressão no corpo, nos órgãos, no organismo no todo da pessoa. Às vezes a pessoa está tão sem energia, sem ti, né? Porque o ti, a energia vital, ela que faz com que a gente levante da cama, né? A depressão, muitas vezes, a pessoa não quer mais nem pentear o cabelo, né? Não quer mais tomar nem banho, tomar né? banho, Chega nesse nível. Né? E aí a gente não tem o que fazer, tem que tratar, vai ver qual o melhor caminho e vai usar todas as terapias. E sim, trata mesmo, as pessoas saem.
Tenho pacientes meus aí da Aikido que chegaram com síndrome de pânico, que para vir até o local, sabe, dirigindo, vinha em situações assim, e esse paciente em específico, eu lembro que eu falava, olha, faz isso, toma chá disso, toma chá daquilo, e, e a pessoa não fazia. Então, eu acabei aplicando a fitoterapia, que eu falei, bem, essa paciente vai ter que ser fitoterápico mesmo, tomar o comprimidinhos, né? A indicação da fitoterapia. E aí, essa Ô, pessoa, Elaine, assim, teve uma mudança aproveita que e você eu não está. tô te ouvindo de novo. Aproveita. Tá ouvindo Não. agora? Mas por que será? Eu acho que quando coloco o fone, eu não sei o que E acontece. agora, tá ouvindo? Não? Então Nem sai e some. entra de novo. Vai lá. Sai. É, eu vou entrar de novo, tá? A fitoterapia, gente, Cleusa que está perguntando aqui enquanto ela vai entrar. A fitoterapia são gotinhas de poções feitas com ervas, né? Com plantas, são ervas, tá? Que a gente faz com a. Vamos chamar a Elaine aqui de novo. Então, tem a fitoterapia chinesa, que é essa parte da medicina chinesa. São ervas preparadas. Tem uma pergunta aí da Cleusa. Agora está ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Ela pergunta o que é a fitoterapia. Eu estava falando aqui enquanto você saiu e entrou, né, que são gotinhas de ervas, né, de preparados de ervas da medicina chinesa. Isso, é o que a gente. Esse daí que você está falando são as tinturas, né? Porque você extrai. A fitoterapia chinesa é a junção de diversas ervas em processos de cocção, ou hora de fervura, de estilos diferentes, juntas, essas ervas vão ter uma função de sanar algum tipo de síndrome na medicina chinesa. Então, quando a gente fala, no caso, as fitoterapias que eu utilizo, as do tipo One, que são pílulazinhas, como se fossem comprimidozinhos. Por quê? Porque muitas vezes a junção dessas ervas são tão, assim, o gosto delas vão ser tão amargos, tão, né, difíceis de tomar, que tem essa via one, que são as pílulas, né? Então a gente vai dar essas pílulazinhas, as pessoas vão tomar essas pequenas pílulas, que são a junção de diversas ervas. Então, são as fórmulas magistrais da medicina tradicional chinesa que a gente fala. Então, para cada tipo de síndrome, para cada problema que a pessoa tem, que a gente faz a anamnese e descobre, ele lá atrás, milenar, mais de 5.000 anos atrás, os chineses descobriram que essa erva, junto com essa erva, mais essa erva, que penetra em tais canais específicos, vai ter tal função. Então, a gente vai estar falando desde tirar o frio, né? Porque a gente fala na medicina chinesa que o frio invade né? Aquele corpo. Então, quando a gente está falando em frio, por exemplo, um gengibre, né? As pessoas falam, né? Quando está com gripe, toma um chá de gengibre. Só que na medicina chinesa, quando a gente fala em fitoterapia, que no caso é o gengibre ele é poderoso na fitoterapia chinesa e a gente utiliza ele em diversos lugares. No entanto, se a pessoa tem uma síndrome de calor, né? Porque o gengibre, a natureza dele é quente. Então, se você, né, tem uma gripe, sim, a função dele, a hora que você toma, é tirar o fator patológico, que no caso é o vento frio, que a gente chama, que é uma gripe, um resfriado, é o vento frio, aquela coisa que a vovó da gente falava lá no interior, não coloca o pé no chão, olha, não toma friagem, que a gente achava que era besteira. Quando você começa a estudar a medicina chinesa, vê que a sabedoria do caipira, ela é poderosa, porque é exatamente isso que acontece. Então, quando você tem o vento frio, toma um chazinho de gengibre, vai ajudar a tirar aquele vento frio. No entanto, se a pessoa já tem um calor interno, ou seja, já tem uma síndrome de calor interno, aquele gengibre não vai fazer bem. Pelo contrário, vai ajudar aquele vento a se transformar mais rápido em calor, aquele frio se transformar em calor. Porque na medicina oriental a gente trabalha com yin yang, lembra? Tudo é yin, tudo é yang. É a transformação
de tudo. Então, o vento, a homeopatia trabalha assim, com os iguais. A alopatia, a medicina tradicional chinesa é alopata como a medicina moderna. Ou seja, a gente trata por exemplo, se está com febre, a gente tira a febre, né? A alopatia. Então, a medicina moderna também é alopata. Ela está com febre, a gente tira a febre. Na medicina homeopata, se a pessoa está com febre, coloca mais calor. Mas por que ela funciona? A medicina oriental também explica. Porque conforme você vai colocando esse calor chega ao máximo. Quando ele chegar no máximo desse calor, ele se transforma em frio. Então, olha que a medicina explica até a medicina moderna homeopata. Porque, no final das contas, só que, claro, que é muito mais doloroso, né? Então, assim, a homeopatia funciona? Sim, claro que funciona. Só que, assim, é um pouco mais doloroso. Então, imagina, você está com febre, a gente vem na medicina alopata, que também a medicina tradicional é alopata, a gente tira aquele calor. E quando você trabalha na homeopatia, você vai colocar mais calor. Então, imagina, toda aquela sensação de dor, desconforto da febre, só vai piorar. Mas a hora que chega no máximo, ela baixa. Então, assim, é dessa forma que a gente trabalha com a medicina. Então, os fitoterápicos têm essa função. Então, uma pessoa que tem uma síndrome de calor interno, o gengibre não vai fazer bem. Então, por isso que a gente tem que. Por isso que a gente fala, cada paciente é uma pessoa, um ser específico. Então, não dá para tratar todo mundo igual. A gente vai analisar assim. Então, você já respondeu. Tinha uma pergunta da Cleusa perguntando essa diferença da fitoterapia para a homeopatia. Você já respondeu aí. Olha só. E para o ciático, o que você usaria? A outra pergunta aqui. Nervo ciático inflamado. É um dos campeões de queixas que vem para a gente, né, Paulo? Eu costumo trabalhar com ciático muito. Quando a dor vem daquela crise que a pessoa está quase que travada, né, sentindo muita dor, eu gosto de usar a acupuntura, né? A acupuntura ela é muito eficaz no ciático. Por exemplo, eu gosto de usar na acupuntura aí, né? A acupuntura, no caso, seria o uso das agulhas nos pontos e meridianos do corpo. Então, todo mundo, né, nós todos temos os campos, vamos mostrar aqui mais ou menos, né? Os meridianos, os pontos da acupuntura em todo o corpo. E aí, esses pontos, cada ponto, né, a união desses pontos, o trabalho com esses pontos, a gente vai trabalhar com as agulhas, que vão nesses pontos de energia e vai dispersar ou a gente vai tirar a energia que está acumulada ou vai colocar energia porque está com falta. É assim que a gente trabalha com a acupuntura. E na acupuntura, nós temos diversas técnicas. Temos a acupuntura japonesa, que é a que você trabalha, né? E eu trabalho com a acupuntura chinesa. As agulhas mudam, então, assim, no fim das contas, todas funcionam. Porque eu lembro que quando eu comecei a atender aí com você, eu teve um dia que eu estava sem as minhas agulhas, e aí fui usar a sua, e a agulha japonesa é bem mais fina, dói muito menos, né, para utilizar, mas para as manobras da acupuntura chinesa, elas são finas demais, então a gente não consegue manusear como a gente manuseia na medicina chinesa, né, as técnicas. E aí eu lembro que eu falei, ai meu Deus, mas será que vai funcionar? Porque até então não tinha usado as agulhas japonesas. E funcionou maravilhosamente, eu amei. Eu falei assim, nossa, assim, ou seja, funciona. Né? Então ali eu tirei a dúvida, sim, a acupuntura japonesa ou chinesa, não importa. Dentro da acupuntura, a gente tem diversas técnicas. Então eu me especializei em duas técnicas, além da acupuntura sistêmica, que a gente fala que vai trabalhar todas essas síndromes, né? Sistêmica, eu trabalho com a acupuntura de Yamamoto, a craniocultura de Yamamoto. O Yamamoto é um japonês que desenvolveu uma técnica e foi assim, ele começou a trabalhar, é um japonês, na verdade, a sigla da craniocultura de Yamamoto é INSA, YNSA. Mas por quê? Porque vem de crânio, mas da palavra em alemão, porque o Yamamoto vivia na Alemanha. Então, todos os materiais deles e tal, os livros, são em alemão, e as pesquisas e tudo mais. Então, por quê? Ele é casado com uma alemã. Mas a história dele é muito legal porque ele começou a trabalhar com acupuntura, porque ele voltou para o Japão e tinha uma cidadezinha onde as pessoas trabalhavam com arroz, em colheitas de arroz.
Então, imagina aquelas velhinhas que a gente vê muitas vezes no Japão, todas baixinhas, tudo encurvadas, né? Porque fica muito tempo dentro da água. Na medicina chinesa, a gente explica também, fica muito dentro da água, tem umidade, né? Então, sentia essas dores lombares. Então, ele começou a tratar essas pessoas, esses velhinhos, né? A princípio, ele começou a desenvolver a técnica porque ele começou a usar a acupuntura para fazer a obstrução, para fazer a analgesia. Ou seja, ele não tinha, ele precisava fazer cirurgias e não tinha, é, como é que fala? O anestesista. Não tinha um anestesista. E aí ele começou a fazer bloqueios anestésicos com as agulhas. E aí, através disso, ele começou a descobrir pontos na crânio, na cabeça, né, na região da cabeça, que trabalham com as partes neurológicas do cérebro e tal. Então, assim, eu utilizo muito, por exemplo, a craniocultura, porque através de um ponto, no máximo duas agulhas, a gente cessa na hora, e é cessa na hora, eu apelidei essa técnica de levanta-te e anda-te, porque eu falo que ela é apaixonante, porque assim, se vocês procurarem, né, no YouTube aí, palestra do Yamamoto no Brasil, acho que era uma conferência de médicos, e Yamamoto veio para o Brasil, vocês vão encontrar Yamamoto, e ele mostra uma senhora que mais de 3 anos, com o ombro congelado, né, que não mexia, sentia as dores no joelho e no ombro congelado. E ele usou, acredito que na época não faz tempo que eu vi esse vídeo, mas acho que 2 agulhas no máximo, e a mulher que 3 anos, mais de 3 anos, sem mexer com o ombro, na hora ela começa a usar. Então é uma técnica muito boa, eu gosto muito de Yamamoto. E também Tung, que Tung também é um outro chinês, é uma técnica chinesa com pontos, bastante pontos na mão, no corpo todo, que tem uma técnica de pontos exclusivos. Então, ele não necessariamente usa pontos da acupuntura sistêmica, mas pontos específicos. E esses pontos tem a família de Tung tinha uma tradição de acupuntura que específica e começou a descobrir pontos específicos também. Então, eu trabalho com as duas. Então, por exemplo, com o ciático, eu recomendo, o que eu gosto mesmo, para a pessoa falar assim, levanta-te, anda-te, eu gosto de usar a acupuntura. No entanto, a gente vai poder usar, a pessoa tá, não quero agulha, tenho medo. Shiatsu, carimbuí, né? O carimbuí das mãos, fazer a massagem de carimbuí no pé. Ah, você podia colocar aqui para elas verem que eu ensino muito o Finger Yoga aqui, né? Uhum. Que vem do carimbuí, essa carimbuí das mãos. Você colocar uma agulhinha aí para eles verem no ponto, por exemplo, que pode tratar um ciático, Exatamente isso. A né? gente vai, Para por a exemplo. pessoa, ela não vai, Oi? a pessoa às vezes não vai por Ah, eu agulha, porque perdi não é você de novo. profissional, mas ela vai apertar, ela pode usar um hashi, um Vou ter que objetozinho sair. e pressionar o ponto, Isso. né? Mas eu vou ter que sair porque eu não tô te ouvindo. Não. Vai que chato. Tá, sai Vai. e entra. Então, a Elaine vai colocar aqui para vocês uma agulha no ponto que eu tenho ensinado sempre, que aqui é a lombar, ó. Nessa parte aqui é a lombar. Enquanto ela entra, eu mostro. E aqui que você vai tratar o ciático, tá? Então, você que não pode colocar agulha, você vai fazer uma pressão com um objeto assim mais pontiagudo no ponto que ela vai ensinar que você pode usar o ciático para tratar o ciático, tá? Se você não é profissional de acupuntura. Então, você pode usar a acupuntura na mão para fazer esse trabalho todo que a gente vem fazendo aqui com o dedo, né? Que vem pressionando, fazendo compressão com o dedo. Você pode fazer com agulha, pode fazer com uma coisa pontiaguda. Elaine, Tô te ouvindo. voltou? Tá. Então, põe a agulha aí para eles. Eu já mostrei aqui da região lombar. Tá travando, né? Tá travando a Elaine, gente. Saiu. Vamos ver se ela entra de novo. Senão a gente já vai concluir essa live, porque já estamos no tempo aqui certo.
E, na verdade, aqui é a lombar, se ela não conseguir entrar. Você vai procurar o ponto dolorido, né? E colocar uma agulha. Então, você coloca a agulha e a gente vai ter que encerrar, para dar o tempo aqui, já está encerrando, tá bom? Então, assim, para quem pode, quem é turista e pode usar agulhas, eu comecei, falei para a Paula, que quando ela apresentou o carimbuí, eu comecei a fazer isso com a minha filha, né, minha cobaia, tadinha. E aí, a hora que você determinou o ponto, né, mais dolorido, daquela forma, né, vai pressionando o ponto, perceba, né, onde que está doendo. E aí vai encontrar o ponto, vai poder colocar agulha. Kimono, tá vendo? A agulhinha ficou aqui no ponto e vai fazer pequenos estímulos no ponto, vai se movimentar, vai sentir como está a lombar, os braços, e vai fazendo esse estímulo aqui. 5 minutos de agulha. Já tratei ombros, dor de cabeça, tudo nos pontos do carimbuí com uma agulhinha. É eficaz. Sim, e é muito legal que depois eu consigo comparar até com outras técnicas, como o Tung, ou somatopia, né, que são como o carimbuí, outras partes do corpo, e a gente consegue perceber quanto que o carimbuí faz esse trabalho. Mostra a mão aqui, estão pedindo para você mostrar a mão. Vou Ó, mostrar aqui. Então, por exemplo, se está aqui na região, sentiu que é mais ou menos aqui a dor dolorida, né? Vai colocar a agulhinha. isso. E quem não usa agulha pode usar um stick, um objeto assim que você Aqui, pode pressionar o tá ponto, vendo? pode fazer com o dedo, tá para ver bem, tá Pressionou vendo? Uhum. e Não, coloca a não agulhinha dói, e a vai gente fazendo os estímulos. Mas e dá uma sempre, mexidinha nela. sempre sentir onde é a área mais dolorida. Essa é a, né? Não precisa, sabe mais ou menos onde é a região, vai pressionando e uma vez que encontrou o ponto, coloca a agulhinha e dispersa. 5 minutos e já começa a sentir os efeitos. Estão perguntando aqui se dói, tem gente já respondendo que não dói nada, a Lourdes respondendo, tá? O Marcos está falando com você aqui. Eu não estou ouvindo de novo acho que a minha internet que ficou ruim, mas assim, Tá, a já sei gente que a gente está já, finalizando. já vai Gratidão, finalizar. Paula. Quando quiser, Gratidão, podemos marcar. muito Espero que todo obrigada. mundo, se tiver Tá, dúvidas, mande mensagens aí, a gente vai responder, tá bom? tá bom. Gratidão, meu amor. Obrigada. Até mais, até Bom fim de amanhã. semana. Beijo para todo mundo. Bom fim de semana. Foi muito bom a Elaine esclarecer várias coisas, outras formas que ela usa, tá? Eu mesma faço muito os pontos aqui do Finger Yoga com agulha em mim, que eu não tenho, às vezes, muito tempo. Ponho a agulha aqui, fico quietinha assim, quando eu estou com a minha dor lombar, ou quando eu estou mais estressada, mais cansada, tá? Então, cada um tem uma forma de usar as terapias, tá? E você vai descobrir a sua forma, tá? E coloca o holofote sobre você. Enxerga a sua particularidade, enxerga aquilo que você precisa ver para mudar o hábito, mudar a Eu tô alimentação, sem se som cuidar, total, não tô ouvindo o que ela tá apertar os falando. pontos, tá Dá bom? para mim o Beijo. som. Fiquem bem. Até sexta. Sexta tem live 12h33.